O objetivo desse vídeo é falar para você algumas questões relacionadas a como vencer o desemprego, tá bom? Duas coisas que eu quero que você tenha bem claro. Você precisa conhecer a si mesmo e conhecer o mercado. Tem aquele famoso autor, o Sun Tzu, sobre a arte da guerra, e ele fala uma das suas frases bastante divulgadas por aí sobre o conhece a ti mesmo, conhece o teu inimigo. Se você conhece a si mesmo, conhece o seu inimigo, terá chance na batalha, terá vitória. Se conhece só a ti mesmo, mas não conhece o teu inimigo, as chances vão diminuindo. Ou seja, quanto menos você conhece, menores são as suas chances dentro do mercado. Então, por isso que eu disse que esses dois pontos eles são vitais. Você precisa conhecer quem você é, quais suas capacidades, quais suas qualificações e também conhecer o mercado. Para quem não sabe, eu trabalho com gestão empresarial na parte de gestão financeira. Então, eu estou diretamente com os diretores, com os donos, com os gestores de diversas empresas, olhando as suas finanças e potencializando elas ou auxiliando para sair de algum momento difícil. E de vez em quando, então, eu encontro alguma dificuldade na hora de contratar, ou às vezes alguém pergunta para mim algo relacionado a algum currículo que a empresa acabou recebendo, ou às vezes precisamos até mesmo contratar alguém com urgência. E aí, pensando sobre isso, a gente começa a entender que existem alguns indicadores no mercado que é bom a gente ficar acompanhando, que é importante a gente ter um conhecimento sobre o que se passa no mercado. Sobre o conhece a ti mesmo, cada um faz o seu dever de casa, cada um pesquisa, cada um busca entender quem é você no mercado e como você pode agregar algum valor para outra pessoa. Mas na parte do conhecer o mercado, a gente precisa entender primeiro o atual momento da economia, ou falando de uma outra forma, como a economia está se comportando hoje a nível Brasil, né? Você tem aí tecnologias entrando. Isso significa o quê? Rapidez, inteligência, tanto de mercado como de operacional. Você tem custos baixos, que é um ponto muito interessante. E aí vem o seguinte questionamento, né? A tecnologia, ela muda alguns padrões que a gente tem ou não? E a verdade é que ela muda. Por exemplo, quanto mais tecnologia tem, mais rápido vem o nosso lanche que a gente pede em casa, mais rápido é a fila do pagamento em um supermercado, em algum local. Isso muda o nosso padrão de vida, porque a gente já não busca os mesmos serviços de antigamente, talvez. A gente busca serviços mais rápidos, serviços mais baratos. Ninguém utiliza as mesmas coisas se existe uma outra maneira de você ganhar tempo ou de você economizar. Então a tecnologia ela é com certeza um dos grandes, não diria impulsionadores do desemprego, mas uma das grandes causadoras da revolução. Você tem a parte política do nosso Brasil. As incertezas fazem com que os empresários freiem, com que os empresários não apostem e quando apostem menos às vezes do que poderiam, ou às vezes gostariam de apostar, mas nem os bancos, nem ninguém está dando crédito para eles porque o momento está de incerteza. Temos a terceira idade também que está trabalhando, cada vez mais pessoas acima de 65, 70 anos estão trabalhando, que teoricamente não estariam e deixariam espaço para os mais jovens, mas eles estão trabalhando e eles têm uma série de vantagens frente aos mais jovens nos postos de trabalho que eles estão concorrendo. A gente tem pessoas melhor qualificadas se sujeitando a vagas com menor qualificação. Então você tem aí notícias de supermercados que estão contratando uma quantidade grande de caixa de supermercado e você tem muitas pessoas formadas, até com pós-graduação, se sujeitando a estarem no caixa de supermercado. Entre uma pessoa formada e uma que não tem às vezes nem o ensino médio, sem dúvida o empresário prefere aquela que é formada, pelo seu grau de escolaridade, por algumas habilidades que se acredita que essa pessoa tenha adquirido.
Ou seja, você vai pensando nisso tudo e você vai vendo que o problema não é só o outro que causa o desemprego em mim. Nós todos estamos envolvidos nisso. Se a gente for parar para pensar, tem uma coisa bem interessante. Os custos das coisas estão cada vez menores, né? Cada vez mais você tem acesso a uma série de serviços, de mercadorias, de bens de um modo geral, que são mais baratos do que eram antigamente. A gente tem mais acesso do que os nossos pais às mesmas coisas, digamos. O que isso faz? E por que a gente é parte desse problema? A gente quer continuar a pagar menos. Seja o quilo do feijão, seja o quilo da picanha, a gente não quer pagar mais simplesmente por pagar. Isso significa que eu estou apoiando o dono do supermercado quando ele paga menos o caixa que está fazendo a passagem das compras, que ele pague menos o açougueiro, que ele pague menos a moça da padaria, que ele pague menos cada uma das pessoas. Por quê? Porque eu quero pagar menos. Então, quando a gente fala de desemprego, não é uma questão dos outros. Nós estamos envolvidos no meio desse processo. Então, quando você começa a pesquisar sobre você mesmo, que é a primeira parte, mas nessa segunda, sobre conhecer o mercado, você vai percebendo que é muito mais complexo do que se imagina. Não é apenas não temos vagas. Eu estou dentro de vários clientes meus com vagas abertas, porém sem pessoas qualificadas. Várias e várias vagas onde a gente precisa ficar recorrendo a uma série de contatos para tentar preencher elas, só que não se consegue. E o motivo? Não há qualificação necessária para aquela vaga. Ou seja, nós temos um excedente de mão de obra, mas que simplesmente vende a sua força de trabalho. As pessoas elas não estão se preocupando em agregar valor. Você vê o currículo de muitas dessas pessoas: auxiliar administrativo, auxiliar na cooperativa X, auxiliar não sei do que. O que significa isso no currículo? Não significa nada. O currículo ele deve ser melhor feito, né? Fica a minha sugestão para você revisar o seu currículo e fazer algo como auxiliar administrativo. E descreva não a função, porque a gente sabe que faz um auxiliar administrativo, mas escreva como você levou o valor onde você estava e por onde você passou. Então o seu currículo ficaria mais ou menos assim: auxiliar administrativo, empresa X, do período tal. Quando desempenhei a função acima, desenvolvi um método, desenvolvi uma maneira, desenvolvi uma ideia, apresentei um projeto que levou a empresa a reduzir em X% os seus custos, que levou a empresa a adotar a seguinte metodologia, que levou ela a pessoa que lê o currículo, ela quer saber como você pode agregar valor para ela. Ninguém mais quer contratar alguém para largar dentro da empresa e simplesmente passar coisas para ela. Os donos de empresas querem pessoas que agreguem valor. E esse também é um dos grandes motivos do desemprego. As pessoas, não sei se não querem levar valor, mas não estão demonstrando a forma como elas podem levar valor. Num outro vídeo eu posso falar mais sobre isso. Esse aqui já ficou bastante extenso. Então, para você vencer o desemprego, conheça a si mesmo, veja quais são as suas qualificações, veja como você pode levar valor para as outras pessoas e estude o mercado. Saiba como seu, entre aspas, né, usando a frase do Sun Tzu, saiba como o seu inimigo está se comportando, saiba como os outros concorrentes estão conquistando a sua vaga, saiba por que as pessoas não estão te escolhendo, seja diferente. Eu acredito que há uma grande chance de muitas pessoas serem recolocadas desde que elas se esforcem. O emprego, ele, à medida que a tecnologia avança, ele vai exigindo mais qualificação. E nós temos uma geração bastante grande, uma classe de pessoas bem ampla que não estão qualificadas para praticamente nenhum emprego. Há artigos sobre isso e no momento oportuno também posso abordar. Então conheça a si mesmo, conheça o mercado e há uma grande chance de você
vencer o desemprego.